científico, trata sobre música, memória e cultura, com o nosso amigo aqui Bernardo Mesquita, que é professor da UEA, não Bernardo, de música, depois ele vai se apresentar. Ele vai falar um pouco sobre a pesquisa dele, que é das beiradas ao beiradão, a música dos trabalhadores imigrantes no Amazonas, tá? Então, Bernardo, muito obrigada pela sua presença, por aceitar o convite de estar aqui com a gente. E também seja bem-vinda, que é o Sedonta, e trata também de alunos da tarde, para ter uma aula aqui exclusiva nesse espaço aqui maravilhoso que a gente tem. Tá? Então, obrigada. E aí, o público que é com você. Tá bom? Então, boa tarde a todos. Quero agradecer a Luciana pelo convite e a vocês pela recepção aqui. Vamos falar sobre o livro que eu lancei, As Beiradas ao Beiradão. Eu estou aqui numa posição meio inconveniente hoje, porque vou falar de um livro que eu não tenho nenhum exemplar para doar, para presentear, que já acabaram todos, né? Eu trouxe um aqui porque tinha esse que teve alguns erros gráficos, acabei trazendo para mostrar a capa de outra maneira. Então, não está para conhecer esse trabalho gráfico. Então, esse trabalho aqui ele é uma síntese de algumas pesquisas que eu vinha realizando há alguns anos aqui em Manaus, no meu curso de música da UEA. Eu cheguei em Manaus em 2012, já se nome aqui 10 anos, vou fazer 11 anos. E desde esse tempo aí a gente vem desenvolvendo as pesquisas. Esse é o contexto em que esse livro surge, nos últimos 10 anos que eu vivi aqui em Manaus. É claro que eu já vinha fazendo pesquisas sobre a música do Pará, sobre o Belém do Pará aqui. Mas esse trabalho aqui ele deu uma nova direção para as pesquisas, um novo caminho temático, que se encontra com o antigo também, porque eu havia pesquisado a música do Pará, o Lambada, a guitarrada, o carimbó. E fico feliz de que meu primeiro livro foi um livro sobre a história da música no Amazonas, a música dos trabalhadores imigrantes. Foi um livro sobre a música do Pará, porque nos últimos 10 anos eu estive aqui em Manaus, conheci o estado do Amazonas. Foi muito importante para a minha vida pessoal, claro, né? Mas também no trabalho como pesquisador. Porque esse contexto que eu encontrei aqui quando cheguei é um contexto do campo da música, principalmente a música, a política, que envolve a política cultural do Estado. Então, eu percebi que a minha chegada em Manaus como imigrante, porque eu também sou imigrante, ela se insere dentro de uma política cultural que ela já vem sendo desenvolvida pelo governo do Estado desde os anos 90, algo não identifico. Ela se iniciou mais ou menos nos anos 96, 97, ainda sob o governo do Amazonas, foi quando surge a ideia de fomentar o festival de ópera, em seguida a construção do UEA, curso de música, a consolidação, a formação desses corpos artísticos que existem hoje. Então, assim, é toda uma política que eu acho até que ainda não foi devidamente estudada essa política. Eu procuro incentivar, mas é uma coisa mais difícil, né? Nosso campo já teve amadurecido para fazer pesquisas das ciências sociais, humanas. Mas a gente está tentando, né? Então, essa política cultural é uma importância, né? Até hoje ela, digamos, a gente ainda vive, de certa forma, essa política. Claro que ela foi se modificando ao longo do tempo, né? Porque vários governantes foram passando aí, mas, ao que me parece, há um certo padrão de continuidade também, né, nessa política cultural. E quando eu cheguei, eu percebi, né, onde eu estava me metendo, onde era o setor. Qual o sentido do meu trabalho dentro desse contexto aí, né? Porque eu também
sustentado por essa política, de certa forma, porque foi essa política que criou o curso de música da UEA. Então, isso me levou, me apresentou uma situação bem concreta, para que eu pudesse refletir também. Né? Então, o que tem tudo a ver isso com esse livro? Né? Porque uma das coisas que eu percebi, as contradições, né, dessa política, claro que ela tem um elemento positivo que é gerar empregos, né, fomentar práticas musicais, todo um lado interessante também, mas um lado contraditório é o caráter ideológico, né, que ela aplica, que remete a essa memória da Belle Époque, período da borracha, é isso? Então, eu notei que essa política ela idealizava muito esse período, né? A ideia de que é um período glorioso e tal. Então, é um recurso, né, ideológico de, digamos assim, apresentar esse período como se fosse um período glamouroso até, né? Mas que se oculta ali com isso todas as contradições, que a gente sabe que são até fáceis de identificar, né? Que toda essa riqueza econômica gerada foi a parte da exploração brutal, né? Dos seringueiros, trabalho humano, a violência contra os indígenas, né? Todo o morticínio, né? Toda a história aí de construção da Amazônia, do Amazonas implica também com isso. Né? Então, esse livro tentei mostrar assim, um certo contraponto, né? Porque eu apresento a história desses músicos inserida dentro da história geral desses trabalhadores seringueiros, desses trabalhadores migrantes. Então, é evidente que eles são um setor específico, né, dos trabalhadores em geral, seringueiros. Né? Nem todos os trabalhadores seringueiros eram músicos, né, nem seus descendentes. Mas, aqui no livro, identifico que um segmento, uma parte, né, a música começa a se apresentar como uma coisa muito importante na vida desses trabalhadores e tal. Então, no livro, eu identifico três momentos desses fluxos migratórios importantes. O primeiro momento é o século XIX, a instalação da província de Manaus, em 1850, esse é o marco, essa mudança. É claro que essa emancipação de Manaus, do Amazonas, em relação ao Pará, ao Grão-Pará, ela se deu também através de lutas, né, de rebeliões que tiveram aqui nessa primeira metade do século XIX. Você teve a cabanagem lá no Pará e aqui no Amazonas, movimentos rebeldes, de emancipação. Então, depois que ocorre essa emancipação, né, tem sido feito realmente inegável que isso impulsionou, né, o desenvolvimento econômico, da extração, do extrativismo que já existia, né, e foi se desenvolvendo. Abriu-se as navegações, né, que isso não era possível, mas foi possível. Navegações internacionais aqui no Rio da Amazônia. E do ponto de vista da cidade de Manaus, uma expansão da cidade e do corpo administrativo, né, da burocracia do Estado. E com essa expansão da burocracia do Estado, a construção de escolas primárias. E com a construção das escolas primárias, a contratação de músicos com a qualificação devida para ensinar. Né? Então, o próprio Estado imperial, né, já via a música como uma profissão mesmo. Deixa de ser interessante notar isso. Então, eles contratavam esses músicos. Né? Então, o primeiro fluxo migratório vem de fora para dentro, de músicos que vinham já desde esse período, acompanhando, né, o fluxo geral, né,
vinham do Nordeste, de algumas cidades do Nordeste, Bahia, Alagoas, Pernambuco, bastante Fortaleza, Maranhão, uma série de cidades importantes do Nordeste e já no Pará também. Esses músicos, eles têm uma característica interessante, que eles já chegavam aqui com uma boa formação. Eles eram músicos que tinham uma qualificação, isso diferenciava eles do nível geral dos seringueiros, dos trabalhadores que vinham trabalhar na seringa. E eles começavam a trabalhar nas escolas primárias, regendo coros, né, montando os corais, especialmente regendo as bandas. Né? Então, no meu livro deu uma grande importância para as bandas de música, na história da Amazônia em geral, mas especificamente aqui, no caso do Amazonas. Eu interligo isso com a história do Pará, que estão interligadas. Então, a história das bandas é incontornável para a gente compreender a música da Amazônia. Assim como eu digo também que a música da Amazônia tem uns pilares fundamentais. Né? Possivelmente tem dezenas, mas nas minhas aulas eu menciono 4, que são os cantos. Primeiro colonial, os cantos sacros, né? As denominações religiosas, os carmelitas, os sedários, muito forte foram os jesuítas, claro, com certeza foram os cantos indígenas, né? E mais recentemente, no século XX, o canto flamenco se disseminou muito em Belém, de uma forma avassaladora, né? Pouco percebido também, mas o canto flamenco foi muito forte em Belém, forte também em Manaus. Então, isso é um pilar importante da música da Amazônia, são os cantos. Né? Outro pilar importante, os batuques afro-ameríndios. Esse é um patrimônio da nossa música, né? Inestimado. Esses batuques, né? Que você pode nomeá-los desde São Luís do Maranhão, né? Tambor de Viola, para baixo, o Pará do Carimbó, o Ciliar, o Lidu, no Amazonas, o Gambá. E fora o boi bumbá, que também é uma forma de batuque, as toadas, né? são batuques também, né? As barricas. Isso realmente é outro pilar, né? Além dos cantos, né? As bandas, esses batuques afro-ameríndios, e eu também considero que as rádios do século XX, elas marcaram assim, uma impressão forte na nossa música. Né? Se você considerar que a indústria fonográfica na nossa região, ela foi se formando por estúdios, que eram estúdios formados a partir de rádios. Né? Aqui em Manaus foi a Rádio Tropical. O primeiro estúdio de gravação aqui foi essa rádio no final dos anos 70. Né? Em Belém também os primeiros estúdios da Rádio Arajuá, no final dos anos 60. Por exemplo, só para dar um exemplo concreto, né? O mestre Kate gravou o seu primeiro disco de carimbó, que é o primeiro disco de carimbó gravado na nossa história, um marco histórico incrível. Então, o mestre Kate gravou o primeiro disco de carimbó da história da Amazônia, nessa rádio Arajuá, em 1970. E Lucas foi gravar 3 anos depois, em 73. Então, as rádios também, né, elas tiveram uma importância muito grande, principalmente nessa fonografia, os registros fonográficos, gravação de disco. Então, voltando aqui um pouco, depois dessa digressão, você tinha esse primeiro momento desses músicos migrantes. Eles vão marcar muito a Manaus, esse período, que vai crescer, se tornar uma cidade mais cosmopolita, vai receber muitos estrangeiros, né, como não havia. Então, a economia da borracha, a criação de riqueza, né, ela atua como um imã para os músicos. Então, o músico precisa do mercado musical independente. Isso aconteceu aqui, né? Muitas opções de ensino de música foram acontecendo. Esses músicos eles davam aulas particulares também, foram surgindo lojas de música, lojas que vendiam instrumentos,
partituras também. Então, essa música do século XIX, né, a partir de 15, ela passa por esse contexto aí, né? Um segundo momento que eu identifico é justamente após o declínio da economia da borracha. Então a gente já vai ali para os anos 20 do século 20. 1920 já estava já consolidado o declínio, né? Não havia perspectivas concretas de retomada daquela demanda internacional pela borracha e tudo, né? E nesse momento você já tinha uma vida rural, né, no Amazonas, mas ela ainda era uma vida rural que passou a ser marcada pela configuração do extrativismo, né, dentro dos seringais. Né. Então, os seringais eram grandes latifúndios que eles existiam assim dentro do território, não é mesmo? Então, não havia tanto contato entre os seringais, na verdade, porque havia uma grande distância entre os povoamentos que existiam dentro dos seringais. Muito difícil o acesso, né, apenas pelos rios. Então, os seringais eles tinham que ficar dentro do território, na área de terra firme, porque assim a seringueira ela floresce melhor, ela existe melhor para esse habitat. Só que depois que ocorreu, né, bem, eu falo um pouco dessa música dentro dos seringais, ela é uma música muito simples, né, feita com poucos instrumentos, expressando a precariedade da condição de vida, né, que era quase escravo pela condição. Né, era uma condição muito brutal, se você parar para pensar. E quase que não se diferenciando muito da escravidão, era uma escravidão por dívida, né, toda uma rede de relações que aprisionava os trabalhadores dentro dos seringais. Tinha muita pobreza, né? Então a música também reflete essa pobreza, quase não tinha instrumentos, né? Às vezes tinha só um instrumento, já garantia a festa toda. Era muito comum os homens dançarem entre si, porque a presença de mulheres nos seringais também era muito pequena. E acho que pouco foi se escrito, assim, pouco se escreveu sobre essa música. Acho que é preciso pesquisar mais essa música específica dos seringais. Mas o que eu identifico no livro é um processo de transição também. Tá? Porque o que aconteceu foi o seguinte: com o declínio da economia, né, esses trabalhadores seringueiros, eles não queriam morrer de fome lá dentro dos seringais no interior do Amazonas. Né? Então, a crise, né, forçou um movimento de deslocamento migratório. E esse deslocamento foi interessante. Né? E aí ele começa a formar essa sociabilidade de onde surge essa música que, na verdade, onde se configura melhor essas práticas musicais que eu coloco aqui no livro. Então, o que acontece? Esses músicos, esses trabalhadores, né, eles vão sair dos seringais e vão para as pequenas cidades, nas várzeas, nas beiras dos rios, fugindo justamente da fome. Né? E outra coisa, o seringal ele impedia a agricultura. Então, a agricultura ela foi muito inibida, né, no Amazonas. Você não tinha muita agricultura. E esses trabalhadores começaram a sair do extrativismo para a agricultura e para a pesca. Porque eles passaram a viver não mais dentro do interior, na terra firme, dentro dos seringais, passaram a viver em pequenas cidades, comunidades ribeirinhas, né, as beiras dos rios. Isso ocorreu por volta dos anos 20, esse fluxo migratório. Né? Essa população ela se desloca internamente dentro do Estado. Então, eu identifiquei desde músicos que vieram famílias, né, que vieram desde São Gabriel da Cachoeira até aqui para Anaquiri, perto de Maracatu. Então havia um fluxo muito grande interno, certo?
mas também já desde esse período já ocorre o êxodo rural, ou seja, essa população já começa a vir para a cidade mesmo, a capital. Isso preocupou muito as forças públicas da época, né? Porque a cidade não ia aguentar um grande contingente de pessoas naquela época, eles julgavam assim. Então o que acontece? Quando essa população se desloca para essas áreas de várzea, para ocupar essas pequenas cidades, começa a acontecer a formação de uma sociabilidade rural, de uma configuração rural que não existia formada, tão coesa como passou a existir. Justamente pelo distanciamento que ocorria entre os familiares. Né? E aí o que acontece é que vai se os elos comunitários, né? Esse sentimento de comunidade, as práticas sociais, culturais, elas vão florescer, vão começar a ganhar uma certa força que não existia. Então, por exemplo, ali que eu identifico que as festas religiosas, chamadas festas de santo, elas vão ter aí um papel importante, elas vão conseguir dar um sentido de unidade, né, de unificação, sentido relacional ali para essas comunidades. Porque as festas é justamente um momento em que as pessoas têm de se encontrar, simplesmente isso, se encontrar, fazer família, fazer amizade, reforçar, né, laços até de troca, comerciais. E também as práticas esportivas, né, vai ser uma coisa forte nesse período da Amazônia, o futebol é uma coisa que é muito forte no interior da Amazônia, aqui no Amazonas também. Então a música, ela nesse período, ela estava muito atrelada aí a essas festas de santo, dentro dessa configuração rural aí, das comunidades que passam a se relacionar de forma mais íntima, mais estreita. Então você tem uma música, só que essa música, ela tem assim dois aspectos. O aspecto mais funcional, que é uma música mais litúrgica, mais ritual, que você encontra, por exemplo, as ladainhas. As ladainhas são toadas, por exemplo, no levantamento de mastro, que é um momento importante lá na procissão do santo. Então, isso é uma música que considera mais funcional, porque ela só é executada naquele momento ali, naquele momento, digamos assim, litúrgico. É uma liturgia popular, mas é uma liturgia. Mas a música dessa população não é apenas funcional religiosa, ela também já é uma música secular, ou seja, já é uma música urbana que se alimentava aí pela música da indústria mesmo. Né? Então, as bandas de música, elas foram um vetor de expansão, até de desenvolvimento desse repertório de música popular urbana, né? As bandas de música. Desde o século XIX, isso já vinha como uma tendência. A banda Corpo de Bombeiros do Anacleto Bombeiros, né? Foi uma banda emblemática. Foi fundada em 1896. Ele mesmo era o regente, né, o Anacleto. Essa banda disseminou muito o repertório de música urbana do Rio de Janeiro, choro, né, valsas, um pouco das danças europeias, né, muitos outros estilos, né, machixe, polka. Nos anos 20 e 30, como até onde eu identifiquei na pesquisa, aqui em Manaus tinha uma coisa muito importante, que é o seguinte: havia uma proliferação de conjuntos de jazz, certo? Então, o que dominava muito assim, a música popular aqui nos anos 30 eram os conjuntos de jazz. Inclusive, um dos mais conhecidos era o Rui Jardim. E tinha muitos outros, né? Pelo menos uns 4 ou 5 eram os mais recorrentes. O do Rui Jardim, com certeza, foi um dos mais famosos.
Esses conjuntos de jazz, eles se disseminaram não só aqui em Manaus, mas em várias outras cidades do Brasil. Isso é um fenômeno da música brasileira, a disseminação do jazz. E esses conjuntos de jazz tinham uma certa relação evidente com as bandas de música, até pela instrumentação. Né? A instrumentação, muitos músicos que tocavam conjuntos de jazz também tocavam nas bandas. Né? As próprias bandas também tinham uma ascensão popular muito grande, tocavam coretos, tocavam elas também em festas de santo, festas populares, em Manaus, porque as festas de santo não são no interior, também essa população vem e traz a sua cultura, traz as suas crenças. Né? O meio urbano, ele modifica, né? Mas ele não apaga assim, ele já está continuando a cultura rural. Digamos assim, que há um processo bem mais complexo, né? Se analisar as periferias do Brasil, dos anos 50, 60, se notar isso aí muito forte. Então, assim, esses músicos, eles vão crescer aí sob a influência das bandas, dos produtos de jazz, das rádios, né? E de toda essa musicalidade que essa população se envolvia nos interiores também. Claro que tinha uma influência da música do Nordeste, mas já era um repertório que eles tocavam, já tinha uma música circular, certo? Mesmo dentro das festas, porque a festa tinha um momento do baile, né? A festa de santo, ela tem um momento religioso, né? E um momento profano, digamos assim. Então, tem os bailes, nesses bailes que a gente observa já a penetração do repertório urbano no mundo rural, né? Engraçado. Então, eu identifiquei na pesquisa muitas famílias, né, que tinham a música como prática musical. Então, a família é um elemento importante também entre esses trabalhadores imigrantes. A música é aprendida dentro da família, geralmente com um parente, né, um tio, com um pai. Então, por exemplo, o caso do Chiquinho Davi, né? Ele vem de uma família de músicos, ele aprendeu com o tio dele, o irmão dele também tocava. Então era assim, né? Aí o primo dele também. Então a música, ela fazia parte das famílias, assim, né? Isso que a gente nota, né? Como essa música ela vem atravessando as gerações, que aí eles vão ensinando para os filhos também, e assim por diante. Muitas das entrevistas que eu fiz já foram com os filhos, né? E não com os pais. Né? Então isso mostra como a música ela vai atravessando. Né? No caso, por exemplo, da banda Amazonas, né? Que é uma banda que tem lá na Peru, o Antônio Amazonas, né? Ele aprendeu música do pai dele, que era um músico que tocava nas beiras dos rios, nas festas de santo. Bem, muitos músicos importantes, né, fizeram parte de todos esses fluxos migratórios aqui. Esses músicos aí, até dos anos 20, 30, eles caíram totalmente no esquecimento, né? Porque se você fala hoje em dia o nome do Teixeira de Manaus, do Chico Caju, você pode até dizer que realmente há uma tendência deles também cair nesse problema de esquecimento, né? Descaso da memória, mas eles ainda são bem lembrados, né? Então aí, por que isso? Porque eles gravaram discos, eles entraram para a indústria, né? Eles tiveram uma força social muito maior do que essa geração dos anos 20, né? Com quem eles aprenderam. Né? Então, assim, o terceiro momento, né, para finalizar, é justamente o momento que a geração, né, do Chiquinho Davi, do Chico Caju, do Teixeira de Manaus, do Oséias da Guitarra, essa geração aí,
O terceiro momento, né, que é uma geração que ela viveu os anos 60, 70, é uma geração que conseguiu, assim, foi introduzida na indústria fonográfica, foi absorvida pela indústria fonográfica nos anos 80. Então isso aí foi um fenômeno muito importante aqui da música, que eu nunca tinha visto isso. Uma produção capitalista da música envolvendo os músicos aqui da Amazônia. Isso ocorreu nos anos 80. Então, analiso esse processo no livro, tento mostrar, por exemplo, a importância dos músicos amazonenses na formação da lambada. Isso aí essa importância ela não é muito reconhecida, na verdade quase não é reconhecida. A lambada fica aparecendo na história como apenas uma criação paraense, né? Mas não foi bem assim, na verdade, embora os paraenses tivessem, né, maior poder nessa situação, porque a gravação, a gravadora, que promoveu essa produção, né, que organizou, é uma gravadora que surgiu lá em Belém. Né? O dono, o criador foi o Carlos Santos. Então, os músicos paraenses, eles já vinham, né, fazendo uma produção, estavam iniciando, né? Então você já tinha ali uma certa experiência de alguns músicos que vinham desde o início dos anos 70, o Biruca, alguns produtores também, o Jesus Couto. Então tudo isso foi favorecendo ali essa produção paraense, que se destacou muito nos anos 80, na lambada. O carimbó também foi um sucesso comercial e tal. Os músicos amazonenses, eles foram absorvidos, né? Eles entraram nessa indústria também, porém, a partir de uma posição muito desvantajosa, muito precária, a posição que eles ocupavam. Então, eu também analiso essa precariedade das relações de trabalho dos músicos. Eu tento mostrar que foi exatamente o que aconteceu aqui nessa produção. Esses músicos não tinham liberdade, né? Por exemplo, a banda que gravava os discos era praticamente a banda do Pinduca. Né? Então, ao menos muitos discos do Teixeira, do Oséias foram gravados com a banda do Pinduca. Músicos paraenses que gravavam discos dos músicos amazonenses. Por que isso? Porque o custo era mais barato. Então, o custo era mais barato, né? Mas de qualquer maneira isso acabava favorecendo esses músicos lá, porque eles acabavam tendo direitos autorais sobre as músicas. Os músicos amazonenses tinham das músicas, né? Então, muitos contratos nebulosos assim, pelos relatos que foram feitos nesse período. Então, analiso assim que houve ali um processo de exploração. Embora, do ponto de vista de muitos, foi uma oportunidade no período histórico para eles também. Ao mesmo tempo, você se adapta à sociedade capitalista, né? E também está sendo tragado por ela, você está sendo explorado. Para muitas pessoas, você deu um contrato de trabalho, né? Uma coisa desejável, né? Mas não deixa de ser contraditório, porque justamente isso constitui a exploração. A exploração na cidade exatamente quando você está engajado dentro da produção, gerando riqueza e tudo. Então, assim, a produção da lambada foi um episódio mais importante, mais significativo da música da Amazônia, né? Porque foi uma primeira experiência. O carimbó e a lambada, né, foi a primeira experiência assim, de produção capitalista, ou seja, produzida a partir do trabalho assalariado, a partir de uma indústria fonográfica consolidada, de larga escala. Né? Então isso não tinha ocorrido antes. O que eu analiso aqui é que esses músicos amazonenses, como eles entraram
de uma forma muito subordinada, muito presa, né, dentro desse processo, eles não tinham nem a mínima ambição ali naquele momento de construir uma música de afirmação cultural. Né? Não, para eles estavam realmente ali gravando as lambadas, né? O Pinduca foi o grande líder. Então, o capítulo aqui que eu analiso, o papel do Pinduca teve no processo foi muito grande. Então, gente, para resumir o livro, eu falei bastante, muitas coisas se falavam, mas no livro eu chamo a atenção, né, para a gente observar o músico dentro da sociedade capitalista, como é que se dão essas produções, como é que se deram essas produções aqui, nesse período em que a gente tem que estar atento para analisar isso. Me chama a atenção o fato de que o próprio estilo está relacionado à condição de classe desses músicos como trabalhadores. Certamente, em outras condições, o resultado estilístico não seria esse, não seria o mesmo. É uma obviedade falar isso, mas eu estou chamando a atenção para isso porque eu acho importante que o músico seja visto como trabalhador, porque é assim que é mesmo na sociedade capitalista. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Né? Esses músicos migrantes, a trajetória deles dentro do desenvolvimento do estado do Amazonas, dentro da inserção fonográfica. Muito importante a análise que eu faço é mostrar como após o golpe de 64, a indústria fonográfica no Brasil ela assumiu uma configuração em que as empresas, as gravadoras internacionais mandavam no mercado, tinham mais poder, e as gravadoras nacionais se enfraqueciam, tinham menos poder. Né? Elas exploravam um mercado que as poderosas internacionais não queriam explorar. Contraditoriamente, né, a MPB, a dita MPB consagrada, né, ela se constituiu muito a partir dessas gravadoras internacionais. Né? Então, as grandes estrangeiras queriam gravar apenas os medalhões da MPB, Chico, Caetano e outros, porque era mais fácil para eles investir num artista que já tinha público, tinha apelo. Bem, então, das beiradas ao beiradão, é isso. Conta a trajetória desses músicos migrantes que vêm das beiradas, né, das beiradas dos rios, são músicos migrantes, descendentes de migrantes, e que vêm ao beiradão, chama de beiradão, todo esse movimento histórico ali, que envolveu a gravação desses discos de lambada dos anos 80, né? Mas eu acho que o beiradão não ficou nos anos 80, é um processo em construção, né? Porque nos anos 80, os músicos, eles, como eu falei, não havia nos anos 80 o beiradão. Né? O que havia? Os músicos amazonenses estavam ali a serviço de uma estratégia de mercado e disseminação da lambada. Então, por exemplo, Teixeira de Manaus ia fazer um show. O show dele não era anunciado assim nos anos 80, Teixeira de Manaus e o beiradão. Não era assim, não existia isso. Como é que anunciava o Teixeira de Manaus? O forrozão ou a lambada. Então, por aí a gente toca logo o que significava historicamente. Né? Isso. Sem falar os próprios discos comprovam isso que eu estou dizendo. Né? Eles não nomeavam as músicas como beiradão, era lambada. No entanto, já tem um germe ali de alguma coisa de afirmação mesmo, regional de afirmação. Um germe que eu digo porque o Teixeira ele gravou uma música apenas.
uma música ele gravou, ele nomeou essa música como Beiratã. E tem um saxofonista nos anos 80 que ele gravou Sax Beiratã, o Adinaldo Sax. Ele não é muito conhecido, mas o título do disco dele é Sax Beiratã. Então, ali você já tem uma certa tendência a uma espécie de afirmação, né? Mas tirando esses dois exemplos aí muito excepcionais, em geral, aquilo constitui a disseminação da lambada. Mas, como eu disse, não ficou nos anos 80, né? Porque dos anos 90 para cá, o que a gente observa aí é que esse mercado continuou, ele nunca parou, na verdade, né? É um fenômeno muito interessante aqui do Amazonas, a existência desse mercado musical nos interiores, né? Até hoje. E eu noto que hoje existe uma nova geração de músicos que já chamam para a sua própria música de beiradão. Né? E essa música é diferente, evidentemente. Né? Hoje você vai ter novos arranjos, novos instrumentos. Hoje você tem muito mais uma influência eletrônica, dos sintetizadores, né? Esse forró eletrônico também influencia. E é isso, o beiradão sempre esteve aí, né? Agora acho que as pessoas estão conhecendo mais, se autodescobrindo. Seria um pouco isso. Quero agradecer aí, então, fico aberto às dúvidas, questões.